Olha a podridão desse sistema, olha o nojo que eu sinto disso. Prestes a receber ministério, Republicanos retira deputados da CPI do MST. Esse ofício foi enviado na noite de ontem ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles estão para chegar no primeiro escalão do governo Lula e já começaram a se posicionar como base na Câmara dos Deputados. Partido de Tarcísio de Freitas. Esse primeiro ato aconteceu na terça-feira e a CPI do MST, que é um baita calcanhar de Aquiles, porque se você quer origem de financiamento de grupos terroristas, vai para o MST que você vai achar toda a origem. Vai ter, é indissociável do petismo, do lulopetismo, dos movimentos de esquerda. E eu gosto do discurso deles, Adrilho e Jorge. Eles falam de criminalização dos movimentos sociais. Ora, movimento social é uma coisa. Movimento social é o brasileiro que vai para Paulista, de 70 anos de idade, protestar no domingo. Isso é movimento social. Agora, invadir terra, terror no campo, isso daí não é movimento social, isso é bandidagem. Isso é criminal, é um bando de criminoso, ponto. Mas eles querem manter essa boa imagem com o governo Lula. Desligaram 2 deputados da CPI, o Messias Donato do Espírito Santo e o Diego Garcia do Paraná. E no documento, o líder do partido não fala quais seriam os motivos do desligamento e não diz quem serão os substitutos. O Republicanos tem se declarado independente. Nessa situação que a gente se encontra, eu vou trazer mais uma manchete, eu não mandei para eles, mas eu vou ler aqui. O Lira passa por cima da CPI do MST e anula a convocação de Rui Costa. Isso daí ajuda a blindar o ministro do presidente Lula. Olha só, presidente Lula, o pai da cleptocracia no Brasil. E eu tenho também um depoimento de uma ex-militante do MST sobre o movimento. Eu queria trazer aqui um trecho desse depoimento para vocês. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, para mim, não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. É tenebroso. Eu falei disso aqui um pouquinho brevemente ontem. E é aquilo que a gente tem tentado bater na tecla há muito tempo. Infelizmente é difícil colocar na cabeça de algumas pessoas, mas eu vejo que a maioria está começando a pegar o ritmo. Base cultural, base acadêmica, bases no geral. A direita precisa começar a pensar nisso. A direita fica nessa de, vamos eleger o fulano. Tudo bem, mas o fulano não consegue fazer nada se ele está sozinho. E todo o resto está contra ele. A OAB está contra ele,
As emissoras de TV estão contra ele, a CNBB está contra ele. Ele não consegue fazer nada sozinho. É Olavo de Carvalho. Não adianta nada você ter um bolo... perdão o palavreado, quem disse foi o Olavo. Não adianta nada você ter um bolo de merda com uma cerejinha bonita. O bolo vai continuar sendo de merda. Que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. A gente colocou o Bolsonaro lá, alguns parlamentares, mas todo o resto continua sendo de esquerda. E presidente não faz milagre. No fim das contas, se você for ver, o presidente é o que menos manda. Seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. O Lula tem mais poder de ação que o Bolsonaro, por quê? Porque ele é o presidente? Não. Porque a base dele dominou tudo. E deixa o caminho livre para ele. Não é porque ele está em posição de presidente. É porque todas as posições abaixo dele são ocupadas por pessoas de esquerda. Se essas bases fossem ocupadas por pessoas de direita ou ocupadas de forma equilibrada, ele não teria a possibilidade de mandar e desmandar o que ele quer. Você vê um judiciário totalmente aparelhado. Você vê membros do judiciário participando de discursos ao lado de integrantes do MST. Me fale agora qual que foi o ministro. Lewandowski, eu sempre esqueço o nome desse cara. O Lewandowski, junto com o cara do MST, Rainha. O Rainha, isso. Lewandowski e Rainha juntinhos, fazendo discurso. O vice-presidente sabe? levou o título de guerreiro brasileiro nesse evento do MST. A gente tem Barroso dizendo que o STF é político. E que isso é um avanço. E que isso é um avanço. Isso é um avanço. Isso é literalmente um retrocesso e eles chamam de avanço, né? Então, o STF, o judiciário todo brasileiro, não é nem só o STF. Todos os órgãos do Brasil que tratam de leis, que tratam de direito, que mexem com advogados, com juristas, com juízes, são aparelhados com esquerda. Você tem todos os meios de comunicação aparelhados com esquerda. Você tem todos os comediantes do Brasil de esquerda. Os que não são terminam que nem o Léo Lins. Ou que nem aquele rapaz que a Tabata Amaral quis processar, terminam desempregados. Por que isso acontece? Até na medicina, na psicologia, você tem associações de esquerda que pregam ideologia de gênero e coisas do tipo. Por que isso acontece? Porque quando você entra numa faculdade que forma os juristas, que forma os psicólogos, que forma os sociólogos, que forma os músicos, que forma toda essa galera, que forma os dramaturgos, que forma os atores, é tudo de esquerda. Os professores são de esquerda, os conselhos são de esquerda, a Uni é de esquerda, os diretores são de esquerda. Por quê? Porque quando a direita entra numa faculdade e ela vê geral de esquerda, ela fica quieta. Ou ela fala, oh meu Deus, estou sendo vítima de doutrinação. E pronto. Não forma um grupo de estudo de direita. Porque se tem tanta gente de direita reclamando que está sendo doutrinada nas escolas e nas universidades, significa que essas pessoas estão lá. Por que não se une, né? E começa a montar bases? Eu tenho uma amiga que ela está fazendo administração numa universidade e a universidade dela tem uma frente de direita. Eu não me lembro agora qual que é a sigla que eles usam, acho que é UJL, União Juventude Libertária. Alguma coisa assim. E eles fazem encontros e eles leem livros juntos e eles têm clubes de estudo. Mas se for o mesmo que eu estou pensando, eles incorporam algumas pautas identitárias, talvez para tentar... Provavelmente não é o mesmo que você está pensando, porque é uma coisa tem bem pequenininha. Ah, esse é pequeno? Porque tem um que é enorme, que eu não sei agora se é liberal ou libertário. Não, que é enorme, ela é de Bom Jesus dos Perdões, é uma cidade bem pequenininha. E é um grupo ali regional. Então, mas isso é raro de ver. Então, enquanto a gente não começar a se preocupar com essas coisas e ficar só nessa de vamos eleger isso, vamos eleger aquilo, a gente vai ficar refém desse tipo de grupo terrorista. Essa, Marco, não foi a única. Eu me falhe agora o nome daquela primeira depoente que foi lá. Uma outra moça também bem magrinha, bem mirradinha, que foi lá falar também. E elas narram situações semelhantes.
Quando começaram a perceber que haviam situações de abuso de poder dentro das presidências dos núcleos do MST e pensaram, opa, isso aqui não tá legal, vou querer fazer a coisa do meu jeito ou vou querer pular fora, essa disse que teve os filhos pequenos agredidos. Aquela primeira moça disse que teve o barraco derrubado a machadada. Então, eles são, sim, terroristas. E o depoimento dessas mulheres, principalmente, são mulheres negras, periféricas, discursando. E no caso daquela primeira, tendo que ouvir a Maria do Rosário falando, você tá mentindo, você vai pagar por todas as suas mentiras, isso é criminoso. Olha o nível. Uma mulher que defende um grupo terrorista, chamando uma vítima desse movimento de criminosa por contar a verdade, por dizer um discurso que eles não gostaram. Esse que é o nível. E a única forma da gente conseguir desnaturalizar isso daqui do Brasil, de fazer com que as pessoas realmente se indignem e mudar isso a longo prazo, é ocupando frentes culturais. Porque a frente política, a gente já ocupou presidência e a gente está com um número considerável até, não é maioria, mas é um número considerável de deputados e senadores. E a gente está vendo que não está adiantando muita coisa.